Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, rodada de Campeonato Brasileiro, rodada 31. Faltam só 8 rodadas para acabar o principal campeonato nacional da América do Sul e o Campeonato Brasileiro entra numa rota hoje decisiva. Pode haver mudança na liderança do Campeonato Brasileiro ou não, né? Como quase toda rodada tem sido, né? O Campeonato Brasileiro, até o momento, o líder nunca colocou uma diferença tão grande para cima do vice-líder. A maior diferença foi de 4 pontos. O campeonato está muito equilibrado e o Palmeiras é o primeiro a entrar em campo. Às 16 horas e 30 minutos, pega o Fortaleza no Allianz Parque. Jogaço. O atual líder Botafogo só entra em campo às 19 horas. Vamos falar do Campeonato Brasileiro e vamos falar também de Leila Pereira. Pois é, ela encerrou o assunto. Vai continuar no Palmeiras como patrocinadora e tal? Encerrou e disse que não. As suas empresas, a FAM e a Crefisa, não patrocinarão mais o Palmeiras na próxima temporada. E aí, muita gente se pergunta, né? Será que a relação Palmeiras-Crefisa é a mesma relação Palmeiras e Parmalat no início desse século, final do século passado, que depois que saiu, causou um estrago no Palmeiras? Será que pode acontecer a mesma coisa? Enfim, o Palmeiras é refém da Crefisa. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Todavia, antes eu quero dividir uma notícia boa com vocês, né? Chegamos a 32 mil inscritos aqui no Dois Toques. É o canal que fala dos bastidores do futebol. Aqui o que nos interessa é futebol. Tudo aquilo que vai contra o futebol, a gente combate sempre, né? Tudo pelo futebol brasileiro, limpo, bem jogado, justo. E é por isso que eu peço a sua inscrição, o seu like, divulguem para geral que quer se tornar membro da família Dois Toques, a casa do futebol. Só clicar, seja membro e faça parte dessa família, tá certo? Vamos lá, gente, rodada 31. A maioria dos jogos hoje, tá? Nós temos ali às 16 horas e 30 minutos muitos jogos importantes, como Grêmio e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, toda rodada é uma final, né? Mas o Atlético Goianiense, nesse momento, ele tá a 10 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Vitória, né? Ele tá a 10 pontos, é muita coisa. Ele precisa tirar isso em 4 rodadas, faltam 8 para acabar o campeonato, e nisso 4 rodadas ganhando tudo e torcendo para geral perder, né? Muito difícil. O Atlético Goianiense tá praticamente rebaixado. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 1 vitória. Então é muito difícil acreditar que vai engatar 8 vitórias e se salvar. Pode acontecer, mas é difícil, né? Então o Atlético pega o Grêmio, que também com 35 pontos, só está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Ele está tentando se afastar o máximo, né? O Corinthians está com 32 abrindo o Z4 e o Grêmio está com 35, né? Nós temos também Vitória e Fluminense. O Vitória, que é o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento, o Fluminense, que deu um salto, né? Deu um salto, conseguiu vencer partidas em sequência, tá? E aí venceu o jogo atrasado, venceu jogos importantes agora, venceu o Fla-Flu. Então o Fluminense está numa outra vibe, definitivamente, né? Com 3 vitórias seguidas, está em outra sintonia. E aí tá na 11ª colocação, quem diria, em zona de Sul-Americana, tá ali a 4 pontinhos do Vasco da Gama, que há pouco tempo estava ali perto do G6, né? O Vasco estava na 9ª, depois chegou à 8ª colocação, tal. Aí veio uma sequência ruim do Vasco da Gama. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhum, aí se afastou, é claro, né? Tá na 10ª colocação. Fluminense na 11ª vai jogar contra o Vitória, que dentro de casa, não vou dizer que é muito forte não, mas tem conquistado vitórias importantes, né? Então hoje é um jogo aí para o Fluminense confirmar realmente que Z4 faz parte do passado, ou não, temos que atentar ainda o campeonato inteiro e tal. E o Vitória é respirar o tempo inteiro, né? Porque ele está com a mesma pontuação do Corinthians. Então, se ele não ganha e o Corinthians pontua, Vitória na zona. Se ele ganha, mais uma rodada fora da zona. Então, para o Vitória, todo jogo é uma final. Nós temos Flamengo e Juventude. Juventude deu uma caída legal também, né? Tava tranquilo, agora tá com 34 pontos na 15ª colocação. Tá mal, né? E vai pegar o Flamengo, que é favoritíssimo. O Flamengo está com 51 pontos, podendo chegar a 54. A posição do Flamengo não muda no campeonato, tá? Depois de perder no Fla-Flu, realmente ficou mais difícil aí a situação
do Flamengo. A situação não muda no campeonato. Se vencer, continua na quarta colocação. Na verdade, o Flamengo tem que vencer para não sair do G4, porque São Paulo e Internacional estão ali na cola, doidos para ultrapassarem o Flamengo, né? O Internacional, na verdade, pode ultrapassar o Flamengo. Se o Inter vencer o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, o jogo é lá na Arena MRV. Mas se o Inter vencer, o Atlético Mineiro deve poupar alguns jogadores, né? O Inter tem um jogo a menos contra o próprio Flamengo no Beira-Rio para poder tirar essa diferença, né? Então o Flamengo precisa vencer o Juventude de qualquer maneira. Palmeiras e Fortaleza é o último jogo aqui das 4h30 da tarde. Jogaço, né? Simplesmente o vice-líder contra o terceiro colocado. O Fortaleza com 56, ele acabou ficando mais distante, né? Como o Fortaleza empatou em casa o último jogo e o Palmeiras foi o único dos líderes que venceu, né? Dos primeiros colocados ali que venceu. O Palmeiras, ele se afastou do Fortaleza, então independentemente do resultado, o Fortaleza não ultrapassaria o Palmeiras, chegaria a 59 se vencesse hoje o Verdão no Allianz, no Allianz Parque, né? No Allianz Parque. O jogo é no Allianz Parque? É no Allianz Parque. Então o Palmeiras também chegou numa posição mais tranquila, mais confortável ali para brigar só com o Botafogo, né? Mas o jogo de hoje, para o Fortaleza, é a definição, né? E aí, vai brigar mesmo ou vai ficar nessa lenga-lenga aí, né? Se vencer o Palmeiras, entra ainda ali na briga pelo título. Não vou dizer que saiu, mas se confirma, né, como um candidato ao título, até porque vai jogar a próxima partida no Castelão, né? O Fortaleza, se vencer o Palmeiras hoje, na próxima partida ele não joga o Castelão não, ele continua fora de casa contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Então assim, para não se distanciar, o Fortaleza não pode jamais perder esses dois jogos fora de casa. E o Palmeiras tem a chance de, pela primeira vez, ser líder do campeonato, né? Se vencer, chega a 63. E aí o Botafogo, para ser líder, retomar a liderança, teria que vencer o Bragantino, né? Então a diferença é de um ponto só. Palmeiras, mais uma vez, pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Claro, depende de um tropeço do Botafogo. Jogo muito bom para a gente assistir hoje, Palmeiras e Fortaleza. E daqui a pouco o Palmeiras vai ser tema aqui no Dois Toques. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Para o Atlético Paranaense é uma final, né? Os caras fizeram um pacto com tudo que é entidade aí. E dizendo aí que o torcedor não podia abandonar, tal. Botaram lá uma figura obscura, lá vindo lá das trevas, sei lá o quê, para chamar o torcedor. Papo meio esquisito. Mas a grande verdade é que Cruzeiro, para mim, é favorito. Nesse jogo, o Atlético Paranaense está com um time muito aquém do que sempre teve aí nos últimos 10 anos, né? O time é ruim, né? O time é ruim. E o Cruzeiro, ele precisa decidir se ele quer jogar Libertadores ano que vem ou se ele vai se satisfazer com a Sul-Americana mais uma vez. Sul-Americana na qual ele está na semifinal, mas empatou o primeiro jogo em 1-1 com o Lanús, né? E aí vamos lá, Galo e Inter. Eu acho que esse jogo é muito mais Inter do que Galo, porque o Galo, apesar de ter vencido por 3-0 o River Plate na semifinal de Libertadores, o Galo não tem feito boas atuações com o que se chama de time alternativo, né? Tem perdido quase todos os jogos. Tem pontuado? Quando pontua é um empate. Mas o Galo, no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, ele venceu 1. Ele venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Então, sinceramente, eu acho que a cabeça do Galo está na Libertadores e o Internacional tem chances boas de vencer esse jogo. E aí, às 7 horas também, tem Red Bull Bragantino e Botafogo. Botafogo bem favorito aqui também. Botafogo não vai poupar ninguém, Botafogo vai com força máxima. E o Red Bull Bragantino, a qualidade vem caindo ao longo das rodadas, né? Perdeu o Elinho, que era o seu melhor jogador, e vai perdendo jogadores com o passar das temporadas, né? O time ainda tem alguns atletas de nível, né? Como é o caso do Lucas Evangelista, do Juninho Capixaba, mas a verdade é que os melhores jogadores do Red Bull Bragantino já se foram, e alguns bons estão fora dessa partida. É o caso do Thiago Borbas, atacante Thiago Borbas. Mas é um jogo sempre difícil. O Palmeiras foi lá e não conseguiu vencer. Um 0-0 contra o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi, que fez com que a vantagem do Botafogo aumentasse, e depois o Botafogo tropeçou e o Palmeiras conseguiu vencer. A vantagem diminui, volta, na verdade, para 1 ponto. Sempre foi de 1 ponto, né?
Então o Botafogo aqui favorito, mas é um jogo enroscado pro Botafogo. Não tem favas contadas aqui não. Red Bull Bragantino não tá jogando bem, mas dentro de casa é chatinho, né? Então não me surpreenderia com qualquer resultado aqui nessa partida. O Criciúma, às 9 da noite, joga contra o São Paulo. Criciúma que respirou, né? Tá na zona de Sul-Americana. E o São Paulo que tá na 5ª colocação, faz o trabalho dele, né? Ganha um jogo, perde outro, empata ali, ganha mais um. São Paulo tá fazendo o trabalho dele, que é ser um bom coadjuvante nesse Campeonato Brasileiro. Título esquece, vai brigar mesmo ali para tentar entrar no G4. Essa é a briga do São Paulo. E o Criciúma é se manter na Série A. Essa é a grande briga do Criciúma. Tem ainda hoje, segunda-feira, Cuiabá e Corinthians, tá? Não tem jogo domingo por conta das eleições em grande parte do país, eleições municipais. Cuiabá e Corinthians, confronto de duas equipes que estão ali na zona de rebaixamento. Cuiabá com 27 precisa vencer para respirar, chegar a 30, sonhar, né? Cuiabá precisa sonhar e o Corinthians precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. O Corinthians na zona de rebaixamento, com o investimento que fez, é complicado. A situação do Corinthians é desesperadora. Então ele pode ver Vitória botar maior vantagem, ele pode ver Juventude colocar vantagem, ele pode ver a situação dele, mesmo ganhando do Cuiabá, não se alterar. Olha que desesperador, né? E na segunda-feira, Vasco e Bahia. O Vasco que tá com 40 pontos, né, cara? 8 pontos acima da zona de rebaixamento. Não vejo condição aqui de Vasco brigar para não cair. Eu acho que é do Fluminense para baixo, né? O Fluminense tem 36, tá a 4 pontos da zona de rebaixamento. Vasco com 40, a briga do Vasco é para tentar alcançar bloco da frente, né? De repente pegar uma rebarba aí de pré-Libertadores, tá? Essa é a briga do Vasco na minha humilde opinião. E o Bahia com 46 pontos, 7ª colocação, ele vai tentar retomar o posto dele, que é no G6, para tentar, com o investimento que tem, altíssimo, pegar uma Libertadores. Acho que algo menos que Libertadores ou pré-Libertadores pro Bahia já é vergonha na temporada. Agora vamos lá, galera. A Leila Pereira já afirmou, não vai mais patrocinar o Palmeiras, tá? Então a relação Palmeiras e Crefisa, ela se encerra em 2024, quando também se encerra o mandato da Leila. A Leila está concorrendo à reeleição. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe, mas existe uma guerra muito grande nos bastidores do Palmeiras por conta desse conflito de interesse, que ela nega o tempo inteiro, mas existe ali um conflito de interesse, que é a presidente do Palmeiras, é também presidente da patrocinadora do Palmeiras. E na cabeça dela não existe conflito de interesse, ela mesma falou, né? Mas como é que vai existir conflito de interesse se o dinheiro só entra, né? Então eu não sei onde tem conflito, onde se põe dinheiro. Claro que tem, né? Você põe dinheiro, mas também tira. A grande reclamação de alguns conselheiros do Palmeiras é exatamente o pagamento do Palmeiras aos empréstimos que faz com a Crefisa, sempre a preço de mercado, juros de valor de mercado. Então, se ela é a patrocinadora do Palmeiras e se ela diz que beneficia o Palmeiras, então por que ela cobra juros de mercado? Não faz sentido, né? Então, assim, na verdade, ela é presidente da Crefisa, tá? Ela é presidente da Crefisa e está presidente do Palmeiras. A partir do ano que vem, ela pode não ser presidente do Palmeiras e continua presidente da Crefisa, presidente da FAM, a FAM, tá? Então a grande verdade é que tem um conflito de interesse sim, dona Leila, e você precisa assumir isso, né? Mas, pelo menos, caso seja reeleita, já não haverá esse conflito, tá? Porque ela já afirmou. Crefisa e Palmeiras é um casamento que acaba em dezembro de 2024. As duas empresas dela, né? A Crefisa e a FAM. Até por uma questão muito óbvia, né? O Palmeiras ele recebe 81 milhões fixos por temporada da Crefisa, que é um valor altíssimo, né? Só que não dá para você concorrer com as bets. Até quando isso vai durar? Não sei. Não sei mesmo. Todavia, ela já afirmou que para a temporada que vem, se for reeleita, vai procurar o patrocínio de uma bet, que provavelmente vai ser um patrocínio maior do que o que a Crefisa oferece. A grande questão é, nós temos bets e bets. É preciso saber com que bet vai se negociar. Algumas aí deram problemas em grandes clubes. Não vou ficar aqui falando o nome, vocês já sabem de quem eu estou falando. Algumas prometeram pagar jogador caro, não vão pagar. Outras estão proibidas de operar. Algumas enviaram documentação e dizem que estão legais. A legalidade a gente só vai saber depois, no ano que vem, né?
Enviar documentos não significa que está legalizada, está podendo operar até o final do ano, né? Então, assim, as bets têm vantagens porque realmente pagam muito dinheiro. E a Leila foi sincera, não tem como competir. Ela vai falar, quando eu comecei a patrocinar o Palmeiras em 2015, ainda lá no início, né, com o Paulo Nobre, depois o Gagliotti, o Palmeiras era o maior patrocínio da América do Sul. E isso já mudou, faz tempo, né, porque com as bets realmente não dá para competir. E muita gente pergunta, Guilherme, será que com a saída da Crefisa se assemelha à saída da Parmalat? Depende. Não dá para dizer nem que sim, nem que não. Tá? O ativo do Palmeiras, ele não depende só da Crefisa. O Palmeiras tem muitos ativos, ele não depende só da Crefisa. Mas na época da Parmalat também se acreditou que havia um legado vencedor deixado pela empresa no clube que não aconteceu. Por quê? Porque depende das gestões. O Palmeiras, na gestão imediata à saída da Parmalat, ele foi rebaixado. Então, assim, não dá para prever. Ninguém pode prever o que o próximo presidente vai fazer com o Palmeiras. E ninguém pode prever como vai ser a gestão da Leila sem a Crefisa. Pode se meter numa roubada, né? A gente não sabe. Mas a grande verdade é que acontecer o que aconteceu com o Palmeiras lá atrás é muita ingerência. É muita incompetência. Tem que ser uma incompetência muito maior do que o que está rolando no Corinthians, por exemplo, né? Porque o Corinthians está devendo e sempre deveu. O Palmeiras é um time de superávit. O Palmeiras é um time que tem superávit. Então, até chegar a dever e a situação atual do Corinthians, tem que acontecer um desastre na administração. E pode acontecer sempre, inclusive nas mãos da Leila, né? Vamos ver. O primeiro divórcio já aconteceu, que é Crefisa e Palmeiras. Pode ser o último ano pode ser o último ano da Leila, né? E é o último ano da Crefisa, um casamento que deu muito certo desde 2015, né? Quase 10 anos de Crefisa no Palmeiras, e dá pra gente dizer que foram 10 anos, assim como foi a Parmalat, de muitos títulos, de muita vitória, de reerguimento da instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. O que vai acontecer daqui pra frente? Aí, só Deus sabe. Eu fico por aqui, um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!